30 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária nesta sexta-feira, cujo tema é tédio e amargura às vezes invadem a alma. O texto que nós iremos meditar se encontra no livro de Jó, capítulo 10, versículos 1 e 2. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe, seja abençoado e seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe esse estudo, esta mensagem, e enquanto esta mensagem for ouvida, em nome de Jesus Cristo, vai sentindo a presença de Deus, seja curado, seja abençoado, seja liberto, que portas sejam abertas, sejam tocados pela presença de Deus. Vejamos que quero te demonstrar, à luz da Bíblia, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano. Quero te ajudar a refutar as visões materialistas e te fortalecer a fé diante das crises emocionais e espirituais que atinge a alma nos dias atuais. Vejamos, quando a alma se cansa. Jó foi um homem temente a Deus, que se desviava do mal, como está escrito no capítulo 1, versículo 1 do livro que leva o seu nome. Mesmo sendo fiel, enfrentou dores profundas, perdas e enfermidades que o levaram a declarar: a minha alma tem tédio da minha vida. Ele estava esgotado, confuso, triste, sem entender o motivo de tanto sofrimento. Contudo, Jó não rompeu seu diálogo com Deus. Mesmo ferido, ele continuou falando com o Senhor. Essa atitude nos mostra que até os servos mais fiéis podem viver momentos de abatimento interior. Vejamos o tédio e a amargura. O tédio e a amargura não significam falta de fé, mas um clamor da alma que busca sentido, consolo e renovo. Te pergunto, será que o tédio da alma é um sinal de fraqueza ou um convite de Deus para uma experiência mais profunda com Ele? Será que o tédio da alma é um convite de Deus ou uma experiência? Será que o tédio da alma é um sinal de fraqueza ou um convite de Deus para uma experiência mais profunda com Ele? Mas, pastor Valdir, o que é tédio? Procurei o significado bíblico da palavra tédio. Tédio, no texto de Jó, capítulo 10, versículo 1, a palavra tédio vem do hebraico kis, que significa aborrecer-se, sentir repulsa, estar cansado da vida. Biblicamente, o tédio representa um estado de exaustão emocional e espiritual em que a pessoa perde o prazer e o entusiasmo pela existência. Não é apenas uma tristeza momentânea, mas o cansaço da alma diante de longas provas, dores não compreendidas e esperas prolongadas.
Talvez você se encontre desse jeito neste momento, sofrendo um cansaço infindável, uma espera sem esperança, procurando a compreensão de alguém que só lhe demonstra incompreensão. Mas o Senhor Deus, que é o amparo, que é o refúgio e fortaleza no momento da angústia, Ele está contigo. Ele te compreende, Ele te ouve. Às vezes, Ele se cala, mas Ele sempre está presente. Conte com Deus. Sinta a presença dEle aí na tua vida agora, neste momento. No Salmo 42, versículo 5, está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? O porquê te perturbas em mim? Espera em Deus. O salmista também expressa esse tédio da alma, mas o vence através da esperança. E nós devemos vencer esse tédio pela nossa esperança, que é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O antídoto para o tédio é a esperança ativa no Senhor. Cristo é a nossa esperança. Tenha suas forças renovadas neste momento. O tédio espiritual aparece quando o olhar se fixa na circunstância e não na promessa. Quando a alma se sente vazia, Deus nos convida a renovar o foco na eternidade, lembrando que a vida não se resume às lutas terrenas, pois breve Cristo virá. Portanto, quero também te convidar a entender comigo o que é amargura. O significado bíblico de amargura é, portanto, a palavra amargura no hebraico chama mará. Significa coisa amarga, dor interior, revolta. No grego do Novo Testamento é pícria, usada em Efésios, capítulo 4, versículo 31, onde Paulo adverte: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia seja tirada de entre vós. Portanto, amargura é o estado da alma ferida que não foi curada pelo perdão e pela graça de Deus. Amargura é o estado da alma ferida que não foi curada pelo perdão que deixou de liberar e pelo perdão que deixou de pedir. Também que não foi curada pela graça de Deus. Ela pode nascer, a amargura pode nascer da rejeição ou de perdas profundas, mas se não for tratada, se transforma em um veneno espiritual. Vejamos o que acontece no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Noemi disse: não me chamarei, mas não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi expressa uma dor real, mas depois Deus transforma sua amargura em alegria. Claro que isso tem o contexto. Antes dela fazer essa declaração, ela havia perdido seus 2 filhos juntamente com o esposo. Mas o Senhor Deus é o Deus que cura a alma amargurada, é o Deus que cura a alma em tédio, a alma sem esperança. Oh, bendita alma, eu te falo neste momento, a verdadeira esperança é Cristo. Seja alcançada por Ele agora, seja tocada a tua alma, sinta o toque de Cristo agora na alma e receba a cura. Seja liberta desse teu tédio, seja liberta, seja livre desta amargura, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Em Atos capítulo 8, versículo 23, Pedro disse:
a Simão: vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. A amargura pode prender o coração e impedir o mover do Espírito Santo. Então se liberte agora mesmo, porque a amargura pode prender o coração e impedir o mover do Espírito Santo. A amargura não se vence negando a dor, mas entregando-a a Deus. A alma amarga precisa ser curada pela presença divina, pela oração sincera e pelo poder do Espírito Santo que restaura o interior do cristão ou da pessoa. Se entregue a Deus agora, fale com Ele, converse com a tua alma, clame a Deus, minha alma, busque ao Senhor, minha alma, exalte ao Senhor, minha alma, tenha força, receba de Deus esta restauração. Portanto, vejamos, ainda estamos continuando. Eu gostaria que você ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o perigo do materialismo espiritual, a amargura e o tédio da alma aumentam quando o ser humano passa a ver a vida apenas de forma materialista, esquecendo a dimensão espiritual. Hoje, muitas ideologias e até correntes teológicas tratam reduzir o homem a um ser meramente físico e social, negando a imortalidade da alma. Portanto, a teologia da libertação e a missão integral, por exemplo, enfatiza o bem-estar social e político, mas minimizam a salvação da alma, que é o verdadeiro centro do Evangelho. Essas correntes se inspiram em visões narcisistas e humanistas, onde o foco está na terra, não no céu. Contudo, a Bíblia afirma, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás. Em Lucas 16, versículo 22 e 23, o rico e Lázaro provam que a alma continua consciente após a morte. Também vejamos que a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo, será julgada por Deus. Negar isso é abraçar o ateísmo prático, onde o homem vive como se fosse Deus, como se Deus não existisse. Vejamos, eu quero que você continue entendendo que estamos falando sobre a alma alcançada pelo tédio e pela amargura, e esta alma, ela tem sentimento, ela tem vontade, ela tem decisões. A igreja precisa reafirmar sua missão espiritual, salvar almas, curar corações e conduzir os homens à eternidade. Quando a alma é ignorada, a fé se torna apenas ativismo, mas quando é valorizada, o Espírito Santo tem liberdade para agir com poder. A igreja precisa praticar, reconhecendo o valor eterno da alma. O corpo envelhece, mas a alma permanece viva diante de Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quero que você neste momento identifique e vença o tédio espiritual. O tédio é vencido pela comunhão e pela adoração constante. Então convide a sua alma, trave uma luta espiritual e diz para a tua alma: bendize ao Senhor, minha alma, adore o Senhor, tudo que há em mim, adore o Senhor, renova-me, Senhor, dá-me o prazer da tua salvação. Clama como o salmista clamou no Salmo 51, verso 12, permita que Deus cure a tua amargura, o perdão é o remédio para a alma amarga, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, como Pedro escreveu no capítulo
capítulo 5 da primeira epístola, que leva o seu nome, versículo 7. Portanto, rejeita a fé materialista, busque mais o reino de Deus do que os bens do mundo, como está escrito em Mateus 6,36. O cristão não vive apenas do que sente, mas do que crê. Creia e receba de Deus a cura para a tua alma e a libertação para o teu espírito. Quando o tédio e a amargura se tornam oração, Jó abriu sua alma diante de Deus e foi ouvido. O mesmo aconteceu, o mesmo Deus que permitiu a dor também foi quem restaurou. Ele transformou o tédio em consolo e a amargura em testemunho de vitória. Quando a alma se entristecer, não se cale. Palavras, não se cale. Fale com o Pai. Ele entende o que as palavras não dizem. Ele transforma a noite escura em amanhã de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como está no Salmo 30, verso 5. Mais uma pergunta para que você possa fixar esse aprendizagem do dia de hoje. O que é mais sábio? Tentar entender os motivos do sofrimento ou confiar naquele que dá sentido à dor? O que você vai fazer? Tentar entender o sentimento, o sofrimento, ou confiar naquele que pode dar sentido à alma, confiar naquele que pode dar sentido à dor? Portanto, o que você vai fazer? Vai tentar. O que é mais sábio? Tentar entender os motivos do sofrimento ou confiar naquele que cura a alma e dá sentido à dor? Já estamos terminando. Eu gostaria que você continuasse ouvindo. Portanto, veja bem, o tédio e a amargura pode visitar a alma, mas não pode dominar. O tédio e a amargura pode visitar a alma, mas não pode dominá-la. Quem fala com Deus encontra consolo, e quem o adora em meio à dor descobre a verdadeira paz. Amém.